Olá, a paz para todos. Neste vídeo eu quero falar sobre o arrependimento, algo necessário para que nós possamos herdar a vida eterna. Quero tomar como base um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 1 até o versículo 5. E naquele mesmo tempo estava presente ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. É comum a gente pensar que por causa de uma tragédia que alguém sofreu, a gente pensar que ele sofreu aquilo porque mereceu, porque teve uma culpa e ele está recebendo o que ele mereceu. É o que estava acontecendo aqui. Os sacrifícios que Pilatos faziam, acabou matando alguns galileus. E os outros galileus estavam pensando que eles estavam pagando pelos seus pecados. Mas o Salvador, ele disse que se todos não tivessem um verdadeiro arrependimento, todos de igual modo iriam morrer, ou seja, não iriam herdar a vida eterna. Ou seja, nós não somos especiais. Ninguém é especial e invicto ao ponto de não necessitar de um arrependimento. Ele prossegue dizendo aqui no texto: E aqueles 18, sobre os quais caiu da torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Quando nós aceitamos o Salvador na nossa vida e propomos mudar de vida, isso não nos dá uma garantia que não precisamos mais de arrependimento. Porque o perdão que nós recebemos de nossos pecados foram dali para trás. E os pecados novos que nós cometemos todos os dias? Nós não somos invictos do pecado. Todos nós somos sujeitos e pecamos todos os dias. Então a alerta aqui do nosso Salvador é que nós praticamos o arrependimento diário, todos os dias. As Escrituras nos diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Então todos nós pecamos, todos nós cometemos falhas, e de igual modo, se não houver um verdadeiro arrependimento, vai perder a vida eterna. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, desde o primeiro versículo em diante, fala sobre o arrependimento. Mas eu quero destacar um versículo pequeno, versículo 8, que diz: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui está o verdadeiro arrependimento. É aquele que produz resultados. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a pessoa que arrependeu dos seus pecados, ele deve se esforçar para não cometer aquele mesmo pecado. Embora nós sabemos que nós somos falhos, que nós voltamos a praticar aquela mesma coisa, mas devemos lutar e se esforçar para não praticar aquilo de novo. Isso é arrependimento.
Lembra daquela parábola dos dois filhos que o Salvador contou, lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 28 a 30? Que o pai de família chegou em um dos seus filhos e disse: Filho, vá trabalhar na minha vinha hoje. E ele disse: Eu não vou, pai. Mas arrependendo-se foi. E chegou até o outro e disse: Filho, vá trabalhar na minha vinha hoje. Ele disse: Eu vou, pai. Mas ele não foi. Nós vemos a atitude daquele outro que disse que não ia. Ele arrependeu-se de ter dito isso e foi. Isso é produzir frutos dignos de arrependimento. Então o que eu quero deixar, um conselho para todos aqueles, em principal, todos aqueles que fazem menção das Escrituras, que anunciam as Escrituras e que professa o Salvador, que professa estar no reino de Deus. Amados, nós temos que procurar produzir frutos dignos de arrependimento. Com toda certeza, 1, 2, 3, 4 falhas nós cometemos todos os dias. E às vezes cometemos dezenas de falhas no mesmo dia. Cometemos falha no falar, cometemos falha no pensar, cometemos falha no agir. Todos esses pecados da mente, pecado da língua, pecados da carne, nós temos que lutar constantemente contra estes pecados. E nós fazemos isso arrependendo-se desses pecados e se esforçando para não praticá-los novamente. Fazendo assim, nós vamos estar agradando ao nosso Criador. Fazendo assim, nós vamos estar sendo verdadeiramente discípulo do nosso Salvador. É assim que a palavra das Escrituras nos aconselha. Não pense você que você é especial, jamais. Você é um pecador como os outros. Você comete pecado, eu cometo pecado todos os dias. Nós somos seres humanos, nós somos homens, estamos num corpo carnal, frágil, sujeito a pecado constantemente. Então vamos procurar fazer isso, arrepender-se, cada um de nós, todos os dias, arrepender de nossos pecados, para que nós não venhamos perecer. Fazendo isso, pode ter certeza que estará sendo garantido a vida eterna para todos aqueles que cultivam o arrependimento. Fique na paz.